eu só posso ter um sujeito passivo, só pode ser um militar, e o sujeito passivo, o sujeito ativo só pode ser, quem praticou o crime, né? Só pode ser exigir uma condição especial, e o sujeito passivo também. Por isso que o crime é considerado bipróprio. Sacou? Sim, sim, sim. Tinha botado até no chat, lembrei agora. Eu tô voando. Gente, é muita informação. É pesado, né? Mas vamos caminhando aqui com tranquilidade, que a gente chega. Então, o crime comprar. Se alguém não entendeu a pergunta da Adriana, ela vai dizer assim: olhem, e alguns crimes são considerados bipróprios. Por que são considerados bipróprios? Ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo e uma qualidade especial também do sujeito passivo. Por isso que é considerado bipróprio. Ou seja, o crime militar, ele é considerado. Agora, Adriana, aqui, ó, ele chama propriamente militar. Por que é propriamente militar? Porque ele só é previsto no Código Penal Militar. Tranquilo? Como, por exemplo, esse crime aqui, ó, de deserção, esse crime de abandono de posto, só tem previsão no Código Penal Militar. Agora, por exemplo, no Código Penal Militar, ele tem crime também, por exemplo, uma lesão corporal, 129. Só que não é considerado um crime propriamente militar. Por que não é um crime propriamente militar? Porque o 129 está previsto no CPM e também está previsto no Código Penal. Sacou? Aí por Eu, que... ta, Porque, eu tava, eu tava confundindo, Ari, de ser bipróprio, o agente ser militar e a autoridade julgadora ser militar também, entendesse? Mas aqui a gente não tem um juiz militar, não tem promotor militar em São Paulo, né? Isso até. Mas aqui não tem, né? não tem, porque São Paulo, salvo engano, são dois estados só. São 3 estados, é Espírito Santo e São Paulo, porque tem que ver a questão do efetivo. É o Isso, Tribunal Militar. Aí é composto isso. pelo juiz militar, pelo promotor militar e auditoria militar. Aqui na Paraíba a gente só tem a auditoria militar, é um juiz singular que fica disponível à justiça militar, mas o concurso em si é feito para o juiz togado, né, o juiz militar. Isso, show. Por juiz togado, juiz para as causas cíveis, mas ele fica à disposição da justiça militar. Outra questão que caiu lá no Espírito Santo, que vai dar um zar, foi uma questão justamente que ela trouxe uma modificação. Eu até recorri dessa questão. Por quê? O que é que acontece? Teve uma modificação na lei de 2017 que alterou a competência da justiça militar. Ou seja, só julgava na justiça militar os crimes previstos no Código Penal Militar. Aí, essa lei de 2017, que eu não me recordo o número, ela alterou a competência da justiça militar e trouxe a previsão de julgar os crimes militares e a legislação especial. Alguém falou aí? Aí o que acontece? Tanto os crimes militares como os crimes que estão previstos na legislação especial, eles podem ser julgados na justiça militar, desde que o militar esteja atuando em razão da função. Aí o que acontece? A questão trazia essa assertiva inteira, mas ela perguntava o posicionamento do STF. E no STF ainda não se posicionou sobre a constitucionalidade ou não dessa alteração. Né? Mas vê que questão, né, capciosa. E a outra alternativa que foi dada certa pela banca, salvo engano, ela trazia um posicionamento lá do STF. Ou seja, eu errei essa questão, ela estava em direito penal, foi a única questão que eu errei. Não, ela estava em direito, em legislação penal especial, e eu recorri dessa questão justamente por a questão estar em desacordo com o texto legal, né, e não tem ainda jurisprudência nesse sentido. Mas eu acho que eu perco ela justamente porque a questão pedia o posicionamento do STF. Tem que estar muito atento a essas questões, porque a gente às vezes sabe do assunto e acaba perdendo a questão só por uma bobeira.
Vamos falar agora da prisão penal, que é cárcere ad poene. Cárcere ad poene, vocês têm que entender essa questão aqui, que é aquela que resulta de sentença condenatória com trânsito em julgado que impõe pena privativa de liberdade. A gente, quando estudou o princípio da presunção de inocência, a gente falou justamente nesses casos aqui, ó, da sentença que ela impõe uma pena privativa de liberdade, e a gente viu a evolução da jurisprudência no sentido de que, dependendo da confirmação dessa sentença em nível de tribunal, se era possível ou não a execução provisória dessa pena. E a gente viu que não era possível, né, justamente por conta da última decisão do STF, que necessita de o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, é preciso que não tenha mais, que não tenha se esgotado todas as possibilidades de recurso. Então, somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é possível a prisão por mandado judicial. Tranquilo? Mandado judicial decorrente, que é chamado também de prisão-pena. Lembra lá que a posição lá do pacote anticrime, o pacote anticrime modificou o artigo do CPP e possibilitou nos casos do tribunal do júri, né? Nos casos da sentença lá do tribunal do júri, que for superior a 15 anos, é possível a execução provisória da pena. Isso tem uma crítica doutrinária violenta. Quando a gente caminhar mais, a gente vai falar sobre essa crítica que a doutrina faz justamente nesses casos do pacote anticrime, que trouxe essa previsão de se iniciar o cumprimento da pena, ainda que tenha recurso da defesa, o cumprimento provisório da pena, quando essas condenações for no âmbito do tribunal do júri e as penas foram superiores a 15 anos. Beleza? E agora a gente observa também a prisão cautelar. Essas prisões cautelares, elas vão ser decretadas em função de uma prisão preventiva, com base lá, sendo espécie dessa prisão cautelar, também chamada de prisão provisória, e também chamada de prisão antes de transitar em julgado a sentença. E aí, essa prisão aqui, ela vai ser uma prisão de cautelaridade, tanto a prisão preventiva como uma prisão temporária. Então, o que seria isso? Antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com o objetivo de resguardar a sociedade, cautelaridade social, de assegurar a eficácia das investigações ou do processo criminal, cautelaridade processual. Então, tenho esses dois tipos de prisões, com muito mais rigor a prisão preventiva, do artigo 311, 312 e 313 do CPP, e tenho a prisão temporária. Essa prisão temporária, ela está na lei 7960 de 89. E a gente vai estar lá aqui no artigo 1º, inciso 1, 2 e 3. Então, vou estar, ou eu tenho um inciso 1 combinado com 3, ou eu tenho 3 combinado com 2. E aí a gente vai estar aqui, ó, no inciso 3, um rol taxativo de crime, que essa prisão temporária aqui é uma prisão imprescindível para a investigação, uma prisão imprescindível para a persecução penal naquela primeira fase, no âmbito do inquérito. Então, não se tem prisão temporária no âmbito do processo, tranquilo? A gente vai estudar com calma aqui a prisão preventiva, a prisão temporária e, sobretudo, a prisão em flagrante. Essa prisão em flagrante, pessoal, o que é que eu tenho aqui na prisão em flagrante? Lá no 302 do CPP. Eu tenho uma doutrina mais clássica dizendo que é uma prisão cautelar. Por que a prisão cautelar? Porque ela está ali, ó, preparando para o processo, né? A gente prende e agora a gente submete a audiência de custódia e uma doutrina mais moderna dizendo que não trata-se de uma prisão cautelar, porque, como o próprio nome diz, cautelar, né, aquilo que vem antes, a prisão
preventiva, ela vem antes do que vem antes. Ou seja, o que quer dizer isso? É uma prisão pré-cautelar. Por que pré-cautelar? Porque a gente vai fazer a captura, condução, lavratura da prisão em flagrante, com todas as caras garantias, o recolhimento ao CAS, mas vai submeter esse ato administrativo, né, essa prisão administrativa, essa prisão de flagrante, né, para a autoridade judiciária, que ela aí vai analisar se essa prisão é legal, e aí ela ratifica esse flagrante, ou a prisão é ilegal, e ela relaxa esse flagrante. Tudo isso a gente vai ver com muito mais detalhe na aula de prisão em flagrante. E se há caso de decretar a prisão temporária, se houver requerimento do Ministério Público, houver representação do delegado de polícia, ou havendo requerimento e representação do delegado de polícia, pode também ser decretada a sua prisão preventiva, se tiver presente os requisitos da prisão preventiva. Então, já tem jurisprudência no sentido agora, já recente, de 2020, que não se permite a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por que não se permite essa conversão automática, sem representação do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público? Porque a razão de decidir é justamente por conta do princípio acusatório, né? A gente tem a ideia do princípio acusatório muito forte no âmbito do processo penal, e aí necessita de uma representação do delegado de polícia ou do requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva. Beleza? No âmbito da audiência de custódia, ainda que no âmbito da audiência de custódia. Porque a corrente doutrinária dizia que não necessitava, defendia a tese de que não necessitava, justamente por conta dessa cautelaridade da prisão em flagrante. Se o sujeito era preso em flagrante e apresentado em uma audiência de custódia, subtendia, né? Essa corrente defendia que já existia uma provocação do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, no caso concreto, se manifestasse sobre aquela prisão. Mas aí o STJ e o STF caminham no sentido de que não necessita de uma representação do delegado ou de um requerimento do Ministério Público. Beleza? A gente avança aqui e indaga-se, né? Se a prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, se há compatibilidade, né? Então, há sim compatibilidade, né? A gente responde positivamente. Por quê? Porque trata-se de uma medida de caráter excepcional, excepcionalismo. O próprio investigado, ou o próprio imputado que se coloca naquela situação de prisão preventiva. É tanto que já existe jurisprudência no sentido de que o fato do sujeito ter sido preso preventivamente e no processo penal, lá na sentença, for declarada a sua inocência, né, não se cabe indenização com base na responsabilidade objetiva do Estado, prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, justamente porque entende-se que a prisão preventiva ou a prisão temporária é decretada em desfavor daquele que se coloca naqueles requisitos da prisão preventiva ou da prisão temporária, exceto em casos de flagrante ilegalidade. Beleza? Então, eu trouxe aqui que convém lembrar que não deve também ser usada como meio de satisfação de interesse da mídia e da população. Para se fazer análise da prisão temporária ou da prisão preventiva, o juiz vai ter que analisar a gravidade em concreto do crime, não a gravidade em abstrato. Porque, por mais horrendo, por mais desprezível que seja a conduta do sujeito, não é suficiente para decretar essa prisão preventiva. Essa prisão cautelar, ela deve ser analisada no caso concreto e deve ser fundamentada com base nos elementos concretos do fato e não em elementos abstratos, em questões de repercussão ou de questão de que a própria população ache que aquela conduta é uma conduta imoral, desprezível ou agnóstica. Então, o que é que acontece? Deve-se o juiz a observar o caso concreto, tranquilo? Clamor público, isso não fundamenta a prisão preventiva. Outra coisa que não fundamenta a prisão é para garantir a segurança do imputado. Eu não posso
fundamentar uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, dizendo que é para a segurança do próprio imputado. Eu não posso fundamentar nesse sentido, porque a segurança pública é um dever do Estado, tranquilo, e um direito e responsabilidade de todos. Em qualquer forma de prisão cautelar deve ser motivada em situações específicas, justamente o que eu falei aqui, previstas em lei. E como veremos no decorrer, o clamor popular, justamente era isso que eu queria, era a expressão que eu queria trazer, clamor popular não figura entre hipóteses que ensejam a referida medida excepcional. Então, qual que é a regra? Qual que é a regra no processo penal? A regra é o indivíduo responder o processo solto, porque presunção de inocência ou de não culpabilidade. A gente já viu o princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade. E qual que é a exceção? A exceção é ele preso quando? Imprescindível para a investigação, caso de prisão temporária, nos crimes taxativamente previstos lá no artigo 1º, inciso 3, ou o artigo 311, 312 do CPP, que traz prisão à última rácio, exatamente como a Adriana colocou, é a soldado de reserva, né? Tranquilo? Então, a gente vai trazer aqui, ó, os casos de prisão em flagrante. Já falei aqui que há controvérsia sobre a natureza jurídica, se seria medida cautelar ou medida pré-cautelar. Já falei da prisão preventiva, né? A gente vai descer os detalhes lá no próximo encontro. E eu trago aqui o 283, parágrafo 1º e 2º, que é um dos artigos que a gente fundamenta lá quando a gente faz o pedido de prisão preventiva. Ninguém poderá ser preso sendo em flagrante delito por ordem escrita fundamentada de autoridade competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal com trânsito julgado. Beleza? Então, essa é a regra. Ou ele está preso cautelarmente, ou ele está preso em decorrência de uma prisão com trânsito julgado. As medidas cautelares previstas nesse título não se aplicam a infrações a que não foi isolada cumulativamente ou alternativamente combinada a pena privativa de liberdade. O que quer dizer isso aqui? Primeiro que para decretar uma prisão preventiva, a pena máxima combinada ao crime tem que ser superior a 4 anos. Se eu não tenho um crime apenado com pena superior a 4 anos, não cabe prisão preventiva. Tranquilo? E para a prisão temporária, eu tenho um rol taxativo de crime. E tem que ser imprescindível para as investigações. Tranquilo? O artigo 2º vai dizer: a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, em qualquer hora, respeitadas as restrições da inviolabilidade do domicílio. A gente vai fazendo discussões pesadas aqui, quando a gente for falar no momento do cumprimento dessas medidas cautelares, né? dessas prisões cautelares. Essas prisões cautelares, tanto a prisão temporária como a prisão preventiva, ela tem umas regras bem específicas quando a gente vai violar o domicílio para fazer a captura do investigado. Então, a gente tem que observar algumas regrinhas de formalidade e processo penal tem que ter apego à formalidade, porque eu estou incidindo ali, eu estou restringindo direitos fundamentais e a gente tem que observar essas formalidades com muito mais rigor do que no processo civil. Beleza? Então, a prisão cautelar, da leitura do 283, continua se extraindo que não se admite a execução provisória da pena, foi o que a gente já falou, devido ao princípio da presunção de não culpabilidade, e a gente viu a evolução, né, da jurisprudência do STJ e do STF. E aqui, por outro lado, o artigo 4921 foi alterado pelo pacote anticrime. Olha a modificação do pacote, passando a prever que alguém que for condenado no tribunal do júri a uma pena superior a 15 anos deverá haver execução provisória da pena, o que claramente é incompatível com o dispositivo 283. Olha só. A doutrina vem criticar isso aqui, ó, essa prisão aqui no âmbito do júri por 15 anos, porque a ideia de existir essa prisão aí, sem antes de transitar em julgado o processo, ou seja, o processo ainda cabe recurso, mas pelo fato do caso concreto. Quase que eu pegava a pergunta aqui, sumiu para mim, mas foi mais ou menos assim. Aí cabe em prisão temporária, prisão preventiva. Aí não consegui ir lá. Mas se você quiser abrir o microfone aí e fazer a pergunta, eu já respondo de primeiro aqui.
Pronto, Ari. No caso concreto, sendo cabível